Dia de muitas notícias do Vasco, volta de um possível titular, negociação de uma joia da base e também todas as tratativas que o Vasco vem fazendo para manter Martim Benítez. E também, será que o Vasco já fez alguma sondagem por um meio-campo que está fora e que pode voltar ao Brasil? Você vai saber já nesse AV News. Mas também vamos levantar uma discussão no começo desse vídeo. Germancano ou Hernani Brocador? E aí, essa discussão que foi alimentada por um analista de televisão? Os nossos analistas do canal e um ex-treinador de Brocador vão analisar. Será que eles acham que Brocador é melhor do que Germancano? Vamos comparar números, dados, informações e você vai ver que o nosso matador não é só um jogador de um toque só. O AV News está entrando no ar e ele vem já, depois da guitarrinha. A guitarrinha que ontem não fez o hino à independência, mas vai meter um solo de Vascão agora. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês. Ligados no canal Atenção Vascaínos, está entrando no ar o nosso AV News nessa terça-feira, dia 8 de setembro. O nosso vídeo da noite que você tanto curte. Tem muita informação, hein? Mas antes das notícias, eu queria levar uma discussão a vocês. Uma discussão que a gente ainda não colocou em prática aqui no canal. E eu prometo que no sábado a gente vai fazer uma live muito motivado por um e-mail que recebemos do nosso assinante Carlos Eduardo, lá de Brasília, o pai do Kelvin. E ele nos trouxe uma boa questão que a gente ainda não levantou para você, assinante, para nós aqui do canal. A comparação feita pelo jornalista Mauro César Pereira, da ESPN, assim que acabou o jogo Vasco e São Paulo, 2-0 Vasco, 2 gols de Germancano. Para quem não sabe o que foi falado, curte o vídeo aí. É um jogador que nunca teve destaque, que saiu aí pela América do Sul, saiu por aí para tentar sucesso. Mas é experiente, tem boa colocação e eu acho que ele está vivendo aquela fase que o seu travante vive. Teve na Colômbia, está vivendo agora. É experiente, sabe se colocar, é um jogador que não tem grande participação, mas é um exímio finalizador. Lembra do Brocador no Flamengo, aquela fase de 2013? Era assim também, um toque na bola era gol. Bom, ele faz uma comparação que Germancano é do estilo de Hernani Brocador. Jogador que em 2013 brilhou com a camisa do rival. O Flamengo chegou à condição de campeão da Copa do Brasil. Hernani fez muitos gols. Bom, a gente vai trazer essa discussão para cá, trazendo números. Contra números não há argumentos. E também opiniões de 2 especialistas, os comentaristas do canal, e de um treinador, mas um treinador do rival. Aquele que foi campeão da Copa do Brasil com Hernani Brocador no Flamengo. Você vai ouvir já essas opiniões. Mas primeiro, vamos aos números, aos fatos, porque contra fatos não tem o que a gente discutir. Vamos então aos números de Germancano. Pelo Lanús da Argentina foram 8 partidas, 308 minutos, 2 gols e nenhuma assistência. Pelo Chacarita da Argentina, 18 jogos, 659 minutos jogados, 1 gol e 1 assistência. Logo depois, ainda na Argentina, pelo Colón, 5 jogos, 228 minutos, 3 assistências. Pelo Deportivo Pereira, 18 jogos, 1.598 minutos, 9 gols e 3 assistências em seu primeiro clube na Colômbia. Logo depois, foi para o Nacional do Paraguai, 18 partidas, 833 minutos, 4 gols, nenhuma assistência. Foi pela primeira vez para o Nacional de Medellín da Colômbia, entre 2012 e 2014. 94 partidas, 7.930 minutos, 54 gols, 13 assistências. Indo para o México, Pachuca, 16 partidas, 1.000 minutos, 5 gols, 1 assistência. Ainda no México, nas temporadas 2015 a 2017, pelo León, 48 partidas, 2.732 minutos, 13 gols e 5 assistências. Agora, recentemente, pelo Nacional de Medellín até o final de 2019, 93 partidas, 8.164 minutos, 72 gols e 8 assistências.
Para quem diz que Germancano faz gol apenas com um toque, e foi mais ou menos isso que foi levantado, a comparação com Hernani Brocador foi essa, a gente vai rodar alguns lances aí que provam que Germancano é mais do que um toque na bola para fazer gols. Primeiro vamos aos gols e a variedade deles. A começar por gols de voleio. Agora gols de bicicleta. Um gol de chute de fora da área. Um golaço de perna esquerda, raciocínio rápido. E terminando com um gol de perna direita de Germancano. Mas vocês acham que Germancano é só gol? Não. É assistência também. Curta só esses lances. Anchico, pase fenomenal, rasante para Cano, habilitado. Al medio está. Pone a correr a Cano. Atención que esta es buena para el DIN. Cano que va para el gol. Cano que va para el gol. Cano para el gol. Toca atrás. Gómez. Será que ele sabe driblar? Sabe fintar? Partir para dentro de um adversário e, por exemplo, dar uma caneta? Veja só os lances do nosso artilheiro Cruz Maltino. Te pone primero Ricaurte, hombre de sacrificio. Germán Ezequiel, lujo, otro lujo, dos falta. Por el toque de Junior, sin embargo, aparece quebrando en esa situación en el fondo Murillo para el poderoso y sale el equipo rojo que visto ahí como de gris. Que buena jugada de Germán Ezequiel. E condução de bola, saber carregar, fazer um lançamento, fazer uma tabela. Será que Germancano é capaz disso? Veja só. Eraso entra a jugar en la posición de doble 9. Le da un dolor de cabeza. Aquí va Cano. Germán para Mosquera, a ver cómo termina esto. Larry Angulo participa en interacción corta. Germán Ezequiel Cano cambia de orientación. Lo hizo correctamente para el Medellín. Vamos a ver cómo viene otra reacción, otra oleada del rojo. Pues aquí van a... Bueno, a dos tiempos detuvo la pelota, se le estaba perdiendo en medio de una serie de jugadores. Ojo con esta del Medellín. Porque Castro la dejan por izquierda ahora para Germán. Bom, mas a discussão é entre ele e Hernani. E é claro, nós vamos fazer justiça e vamos trazer também os números de Hernani Brocador. Curte aí. Em 2007, Hernani fez pelo Atibaia 20 jogos, 13 gols, nenhuma assistência. Pelo Rio Preto, zerou, não fez nem jogo, nem assistência, nem gols. Pelo Toledo do Paraná em 2009 foram 6 jogos e 6 gols, nenhuma assistência. Pela Catanduvense em 2010, 4 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Pelo Paulista de Jundiaí em 2010, 10 jogos, 10 gols, nenhuma assistência. Em 2011 ainda pela equipe paulista, 20 jogos, 8 gols, nenhuma assistência. Pelo Paraná Clube em 2011, 17 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. Pelo Mojimirim em 2012, 22 jogos, 16 gols, nenhuma assistência. E aí no Flamengo, em 2012, 14 jogos, 6 gols, 3 assistências. Em 2013, seu melhor ano, 59 jogos, 36 gols e 6 assistências. Em 2014, 14 jogos, 3 gols, nenhuma assistência. Para a gente resumir, Germancano fez 378 jogos em sua carreira. São 178 gols e 31 assistências. Já Hernani tem 370 jogos na sua carreira, 170 gols, 18 assistências. Mas Hernani tem gols não pulverizados. Tem inclusive equipes que ele não meteu nenhum gol. Germancano, ao contrário, coloca gols em todos os times que passa. No México, na Argentina, no Paraguai e principalmente na Colômbia e agora no Brasil. Só um detalhe, em 2019, Germancano fez 41 gols, fez 2 a mais que Cristiano Ronaldo.
Ele mesmo, o português que vem brilhando aí agora pela seleção de Portugal, ficou atrás de Germán-Cano. Mas o que pensam os nossos especialistas? Mas antes de ouvir os especialistas, eu vou até Jaime de Almeida, que foi treinador de Hernani Brocador no Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2013. Ele relutou um pouco, mas fez questão de nos dar um depoimento. Ouça, porque ele vai falar de Hernani Brocador, jogador com o qual ele trabalhou, e vai falar sobre Germán-Cano, jogador que ele observa esporadicamente. Vamos ouvir então o ex-técnico do rival sobre essa comparação, Hernani Brocador, Germán-Cano. Bom, queria primeiro dar um abraço em todos aí. O que eu acho, que eu posso dizer é que são dois grandes finalizadores, né? O Hernani como o Cano, jogadores que não precisam de grandes espaços, não precisam de receber muitas chances, mas ter a oportunidade para fazer gol. E isso parece muito parecido, né? O Hernani, eu trabalhei muito tempo com ele, então a gente sabia que sobrando uma bola ele estava sempre bem colocado, participativo e não era aquele jogador de jogadas maravilhosas, mas era um jogador muito objetivo. E como me parece, né, nesse pouco tempo que eu realmente não tenho acompanhado muitos jogos do Vasco, tenho visto os gols dele mais pelos gols da rodada, que passa na televisão, que você vê aqui na internet, são jogadores que têm essa carreira bem parecida. O Cano me parece um grande finalizador. Eu fico, assim, muito feliz com que está ajudando muito o Vasco. O Vasco, que é um time que está conseguindo, tinha tantas incertezas e estão conseguindo fazer um belo campeonato. Mas eu acho isso. São bem parecidos na forma de definir as jogadas, bem objetivos dos jogadores. Um grande abraço. E os nossos dois analistas? Bismarck fala sobre essa comparação feita pelo jornalista Mauro César Pereira. Você concorda, Bis? Atenção, vascaínos. A comparação que foi feita pelo Mauro César, da ESPN, que é um cara que eu respeito a opinião dele, mas dessa vez eu não consigo concordar com o Mauro, não. Em relação que o Germán-Cano é parecido ou é igual ao Brocador que jogou aqui no Flamengo. Eu acho que o Brocador teve uma boa fase do Flamengo, foi o campeão da Copa do Brasil, ele fazendo bastante gols, mas depois dele não deu sequência ao que ele tinha feito aqui no Flamengo em outros lugares. Já o Germán-Cano é um jogador que na Colômbia estava muito bem, tanto é que veio para o Vasco por causa disso. O Brocador é muito mais rústico e o Germán-Cano é muito mais técnico. O Germán-Cano sabe fazer gol de tudo quanto é jeito e o Brocador geralmente é aquela disputa com o zagueiro que ele entrava chutando e fazendo os gols dele, mas eu acho uma grande injustiça dizer que o Germán-Cano é um Brocador. Pelo contrário, eu acho que o Germán-Cano hoje é um dos principais artilheiros do Brasil e um dos melhores atacantes do Brasil. Então eu acho que essa comparação entre o Germán-Cano e o Brocador não tem nada a ver. Atenção, vascaínos. E para falar de gols, ninguém melhor do que ele. O maior artilheiro do futebol brasileiro em campeonatos nacionais com 190 gols. Autoridade máxima. O que diz Roberto Dinamite sobre essa comparação? Germán-Cano, Hernani Brocador. Quem é melhor, Bob? Olha, na comparação do Hernani Brocador e do Cano, acho que é diferente, né? Uma situação diferente. Acho que o Cano é mais preciso, é um jogador que está ali dentro da área, atento os 90 minutos. E o Brocador é um jogador até que se movimenta bastante, mas também foi um grande artilheiro, foi um grande goleador. Acho que a diferença está nisso, nesse espaço de campo e, ao mesmo tempo, no momento da conclusão, da finalização. São dois artilheiros. Acho que hoje, sem sombra de dúvida, o Cano tem um aproveitamento excepcional. Isso é a comparação que eu vejo e gosto do Cano. E acho que ele hoje vive esse momento muito especial. Números, fatos, lances e opiniões. Agora você tire a sua conclusão. A única coisa que eu posso dizer é que contra números e fatos não há argumentos. E para quem fez mais gols que Cristiano Ronaldo
no ano passado e que vem fazendo gols há tanto tempo e que pelos números é melhor nas estatísticas do que Hernani Brocador, não dá para dizer que Germancano é artilheiro de um toque só. Pode até ser, mas ele é artilheiro de 2 toques, de perna direita, de perna esquerda, de cabeça, além de ser um jogador muito mais completo. Mas eu quero a sua opinião. Trouxe todos esses dados para que você possa embasar a sua opinião. Deixa aqui embaixo, porque esse assunto é muito legal. E volto a dizer, sábado nós vamos fazer uma live com a presença do nosso assinante Carlos Eduardo, a quem agradecemos lá de Brasília, porque nós vamos discutir esses e outros temas na nossa live, falando sobre Germancano e Hernani Brocador. Será que tem termo de comparação? Vamos então às notícias. Vamos falar do time do Vasco. Apenas um jogador volta zerado da Covid-19. O atacante Vinícius, que já está treinando normalmente. Treinou ontem, treinou hoje e vai para o jogo. A expectativa é saber se vai começar a partida. Aliás, tem uma discussão muito boa lá no canal Ave Mais, um vídeo que o Emerson Rocha colocou no ar hoje à tarde. Se Vinícius voltar, quem sai? O Catatal? Ou o Catatal fica e o Vinícius fica para o segundo tempo? Essa é a dúvida, porque no restante, a princípio, os 3 jogadores que estão com a Covid, Ricardo Graça, Breno e Wesley, somente a partir de quinta-feira, e aí estariam em condição de jogar contra o Botafogo domingo, estarem no elenco para o jogo. Já Leandro Castan é uma dúvida, não se fala muito a respeito da condição desse atleta. Ele está poupado por 2 jogos, não jogou contra o Santos e não jogou contra o Atlético do Paraná. Tem aí sim uma necessidade de um maior descanso pela idade. Talvez volte. Não se sabe, talvez não. Se não voltar, um time provável, já que Benítez, Germancano e Felipe Bastos, a princípio apenas cansaço, mas tiveram bastante tempo de recuperação e devem jogar. A informação que nós tivemos hoje é que ninguém foi pego no teste da Covid, todo mundo liberado, mas é extraoficial. O Vasco ainda não confirmou. Em função de não ter confirmado, a gente está colocando aqui como uma dúvida. Mas se ninguém for positivado no teste da Covid, que foi feito ontem, maravilha. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves ou Leandro Castan e Henrique, que volta à lateral esquerda. No meio, Andrei, Felipe Bastos, que vai continuar no meio, e Martim Benítez. Na frente, Vinícius ou Igor Catatal, Germancano e Thales Magno. É o time do Vasco que amanhã tem mais um dia de treino, segue concentração para o Hotel Sheraton, na zona sul do Rio de Janeiro, preparando-se para o jogo de quinta-feira à noite em São Januário. Jogo importantíssimo para o Vasco chegar aos 17 pontos e conseguir ainda ficar numa posição muito boa na competição. Lembrando que o Vasco depois pega o Botafogo no Engenhão, jogo fora, mas no Rio de Janeiro. Quarta-feira que vem pega o Botafogo no Engenhão, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, a 4ª fase. Depois o Vasco vai até Curitiba, enfrentar o Curitiba, que não está vivendo um bom momento. Depois pega o jogo da volta contra o Botafogo no dia 23 de setembro. Jogo muito importante também, só que em São Januário. E termina esse caminho aí de jogos, muitos jogos no Rio, contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, em São Januário. Uma ótima oportunidade para o Vasco conseguir um bom lastro, uma boa gordura, para aí ter tranquilidade, para buscar, aos poucos, uma melhor condição de briga, quem sabe aí por título, Copa Libertadores, seja lá o que for. Sonhar não custa nada. Bom, esse bloco aqui é um bloco muito importante. A divulgação feita hoje pelo jornal Dia está confirmada. O lateral direito Natan, que vinha treinando muito bem, a gente já deu essa informação aqui, é um jogador que vinha chamando a atenção, mas, no entanto, eu vou contar o porquê dessa situação ter acontecido. Natan está sendo emprestado 200 mil euros o empréstimo de um ano, cerca aí de 1,2 milhões de reais, para o Boa Vista de Portugal. E o Boa Vista tem a obrigação de compra do jogador por 6,9 milhões de reais, 1,1 milhões de euros, quando o jogador for assinar por 5 temporadas. Só que esse valor de mais de 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões de reais, 8,1, é por 75% do passe do jogador. O Vasco continua com 25% do passe. Ele tinha contrato até junho do ano que vem com o clube. No ano passado, o Natan, por pouco, você deve se lembrar, quase foi para o Valência da Espanha. E aí a coisa não aconteceu e o Natan ficou meio que à parte do grupo profissional e também do grupo sub-20, com um comportamento meio estranho, não estava agradando demais. Esse ano foi colocado novamente para treinar
esporadicamente entre os profissionais, vinha agradando, mas por uma proposta boa, considerada boa pelo clube, de grana que vai entrar, e principalmente por não ter vendido 100% dos direitos federativos do atleta, o Vasco preferiu fazer negócio. Caio Tenório vem bem, de repente vai se apostar muito mais nele. O Iago Pikachu é uma incógnita, já é um jogador mais velho e talvez o Vasco projete aí para o ano que vem, aí sim, buscar mais algum jogador nessa posição. Mas o Natan, que não jogou no profissional, torcedor do Vasco não vai ver esse jogador, mais um jovem que sai daqui, tão novinho, 19 anos, tá indo para jogar em Portugal. Também não estava muito a fim de renovar, não estava sendo muito agradável na questão comportamental e por isso as duas partes chegaram a esse acordo e o Natan, lateral direito, está indo para o Boa Vista de Portugal. Em relação a Miranda e Ricardo Graça, ontem o companheiro Jorge Nicola deu uma informação em São Paulo de que o PSG poderia fazer uma proposta pelo zagueiro Miranda. Pois bem, eu conversei hoje com os dois empresários, os que fazem parceria em relação a Miranda, André Cury em São Paulo e Diego Gomes, que é o mesmo empresário de Ricardo Graça aqui no Rio de Janeiro. E ambos me disseram, não tem absolutamente nada, Miranda está muito feliz no Vasco e quer jogar no Vasco. Ah, mas se pintar uma proposta, a multa é altíssima para que ele saia. Só se realmente o PSG estiver querendo casar alguma grana. Mas até agora, zero. O Vasco não recebeu proposta, os empresários do jogador não receberam nenhum tipo de sondagem. E aproveitei e perguntei ao Diego Gomes, empresário do Ricardo Graça. E para o Ricardo Graça, história de Gênova, ele disse zero, nenhuma chance, não aconteceu nenhum contato. E aí ratifiquei a pergunta. Quer dizer então que Miranda e Ricardo Graça, se tiverem que sair em algum momento do Vasco, só na janela do meio do ano que vem? E ele me respondeu claramente, provavelmente, se acontecer proposta. Mas pelo menos por enquanto, zero proposta, tanto para Miranda como também para Ricardo Graça. Na verdade, o Vasco ainda espera uma proposta por Thales Magno. Por isso, o Thales Magno está sendo experimentado, querem que Thales Magno jogue para que ele possa melhorar e de repente pintar uma proposta é o ativo mais caro, porque o Vasco também quer contratar, quer trazer jogadores, quer investir, vai ter mecanismos de solidariedade e por isso pode até investir em algum jogador que esteja livre. A situação, por exemplo, de Fred Guarim, hoje falei com Marcelo Ferreira, tá nos finalmente, essa semana resolve. O Vasco fez uma proposta de parcelamento dos débitos com o jogador está analisando, mas a princípio não vai ter problema. Mas abre-se 300 mil em relação ao orçamento. E com essa grana o Vasco pode sim trazer, de repente, 1 ou até 2 jogadores. Dá para buscar sim no mercado com esse valor disponível no orçamento. Então o Vasco busca algum jogador. Quer buscar algum jogador. Mas enquanto não busca, faz uma operação. Hoje eu tive uma informação de que uma operação para ficar com Martim Benítez já começou, mas é algo muito difícil. Há um representante de Adrian Castellani, que é empresário de Martim Benítez, aqui no Brasil, que está tratando dessa possibilidade. A princípio, no início é para a permanência do jogador até fevereiro. Esse é o principal ponto hoje do Vasco. A contratação, o jogador realmente estendeu o seu contrato até o ano de 2022 com o Independiente. Então não há como assinar pré-contrato como se informava, de que o jogador teria contrato até o meio do ano que vem. Não, isso não é mais. O jogador realmente estendeu o contrato. Mas o Vasco está fazendo aí uma operação, uma engenharia financeira para propor alguma coisa ao Independiente para garantir, como eu já afirmei, como se fosse a compra de um apartamento ou a compra de um carro, dar um sinal para garantir, já que a procura vai ser grande, até pelo futebol que Martim Benítez. O Adrian Castellani, empresário do jogador, com quem conversei hoje, me deixou bastante claro. Martim Benítez está muito feliz no Vasco, sua família está muito feliz aqui, está sendo muito bem tratado e, acima de tudo, tendo uma experiência nova, ele nunca saiu da Argentina, e isso pode pesar demais. Mas é claro que o que pesa é ouvir o metal, galera. É grana. Se tiver grana, a coisa acontece. E aí eu perguntei a essas pessoas envolvidas, mas 20 milhões de reais é o valor? Tudo é negociado. Ninguém paga pelo valor de multa. Às vezes se chega a um acordo, se paga parcelado, enfim. Mas o primeiro aspecto é conseguir fazer com que Martim Benítez fique até fevereiro. Esse é o primeiro ponto da luta. Depois, em breve, vai se buscar uma situação, uma alternativa para que Martim Benítez possa permanecer no Vasco da Gama como jogador em definitivo, de repente se dando até um percentual ao Independente numa futura venda. Tudo isso vai ser discutido, mas o Vasco já começa a se movimentar. Em relação a Souza, eu obtive hoje uma informação de que houve um contato de uma pessoa próxima ao jogador com o Vasco. Mas muito mais para esclarecer que Souza tem propostas de fora.
Souza tem possibilidade de fazer novo contrato fora. Não daria para que o jogador viesse para cá por uma quantia módica. Ele ainda tem lenha para queimar lá fora. Outro dia eu falei isso, que é um jogador jovem, tem 31 anos. Para o futebol, sim. Jogador que pode jogar até 33, 34 anos e muitos vieram para cá depois dos 34 e brilharam. Eu citei o exemplo de Juninho Pernambucano e até do próprio Fred Guarim. Souza, a princípio, é muito caro, torcedor. Não vamos ficar aqui alimentando isso. O Souza vem, o Souza bem. Só se ele, como eu disse da outra vez, abrir mão de ganhar muito salário e realmente quiser jogar no Vasco da Gama por muito prazer e por um salário muito menor do que ele recebe lá fora. Fora isso, nenhuma possibilidade. Hoje eu poderia dizer que o Vasco não tem condição de pagar aquilo que o Souza poderia querer se viesse jogar aqui no Brasil. Então o Souza, nesse momento, é quase carta fora do baralho. Pra gente concluir esse AVNews, duas informações. Uma, eu conversei com o fisioterapeuta do Vasco, Márcio Pulha, muito competente, a respeito do lateral esquerdo, Ramon. Não está se autorizando muito a dar muita informação, mas o Márcio me disse, ele está no estágio 4, está evoluindo muito bem, tem uma evolução muito boa, o jogador trabalha dioturnamente, é bom que o torcedor do Vasco saiba disso, ninguém mais do que o Ramon tem interesse em voltar a jogar. Porém, para esse ano eu fiz a pergunta e o Márcio não quis conversar muito, mas a informação que eu tenho é que há sim esperança de que o Ramon possa voltar ainda nesse Campeonato Brasileiro. Vamos esperar, tomara, a gente torce porque é um jogador que o torcedor do Vasco gosta, mas a situação não é fácil. Amanhã, 3 horas da tarde, Taça Guanabara, Vasco e Cabofriense, Sub-20, voltando o nosso Sub-20 e a Vasco TV vai transmitir. Parabéns à Vasco TV, cobrir também o Sub-20, dar apoio ao Sub-20. Curta na Vasco TV, se inscreva no canal oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora, hora do abraço. Quem vai dar o recado da CG Segurança Eletrônica é ele. Fala, Cristiano! Alô, Flávio e amigos do canal Atenção Vascaíno, sou o Cristiano da CG Segurança Eletrônica, passando aqui para avisar a todos vocês assinantes que a hora do abraço agora é com a CG Segurança Eletrônica. E você que está precisando de câmeras de vigilância, interfones, alarmes, cercas elétricas e portões automáticos, entre em contato conosco no telefone 97239-8454 ou no 2084-7996, DDD 21. Mande lá um recadinho no nosso e-mail cgsegurancaeletronica@gmail.com e visite o nosso site www.cgsegurancaeletronica.com. Promoções imperdíveis, orçamentos incríveis. Entre em contato, não deixe. Manda daí, Flávio, agora um abraço para você. E o meu abraço não poderia ser diferente para os dois que fomentaram, alimentaram hoje a ideia da pauta da abertura desse AVNews. Ao Carlos Eduardo, lá de Brasília, ele é aqui do Rio, de Niterói. Grande abraço, Carlos Eduardo, a seu filho Kelvin, que também está fora do Brasil. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho. Também ao Juan, que é um assinante nosso, que está sempre participando lá com o Superchat, batendo papo. Também a gente fez o convite, vamos fazer uma live sábado com assinantes, aqueles que são membros do canal. Você pode se tornar membro do canal, hein? R$ 2,99. Tem um QR Code aqui embaixo, é fácil você se tornar membro do canal. E você pode curtir também as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. E se você quiser fazer alguma parceria com o canal Atenção Vascaínos, patrocinar, fazer parceria de produtos, é só entrar em contato com Vascaínos Atencal, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante e à noite eu volto com AVNews na véspera de Vasco da Gama e Atlético Goianiense na quinta-feira à noite em São Januário. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo!
Então como é que é? Casaca, casaca.